Racismo estrutural. Em tempos de surto global, onde termos como contaminar, contagiar, disseminar ou mesmo infectar têm sido tão comuns no nosso dia a dia, nós vamos hoje falar de uma doença extremamente séria e que se arrasta ao longo dos tempos, gerando uma espécie de pandemia mental, onde poucos, quase ninguém na verdade, consegue escapar: o racismo. E não estamos aqui para dizer que aqueles que são atingidos por essa doença, essa espécie de complexo de superioridade infantil, em que se autodeclaram melhores que outros por causa de sua cor ou de sua etnia, são vítimas. Não. Esses, na verdade, são cúmplices de uma estupidez coletiva, moldados e movidos cegamente por uma construção social antiga, já de muito tempo, de um discurso absurdo intitulado de inferioridade ou superioridade racial, transformando isso tudo em uma prática de violência não só física ou verbal, mas tão pior quanto isso, a violência simbólica, que se alicerça na sociedade e na mente de muitas pessoas, passando de pai para filho como uma herança monstruosa e imperceptível por nós mesmos. Quando, por exemplo, usamos de eufemismos do tipo a pessoa de cor ou a pessoa morena para tentar amenizar ou disfarçar o que realmente pode estar se pensando por trás disso. Além disso, pessoal, esse problema pode ser visto também nas práticas mais comuns do nosso dia a dia, nas escolas ou mesmo universidades, onde as condições de entrada e de permanência são bem mais difíceis para os negros, além da inclusão no mercado de trabalho ou em determinados grupos sociais em que se cristalizou a ideia de que só foram feitos para uma certa elite, e o pior, uma elite branca. A mesma elite branca que perpetua o ideal absurdo de uma supremacia com estereótipos ou com piadas de cunho racista, permitindo e alimentando com tudo isso somente uma coisa: a propagação da estupidez humana. Sim, gente, isso é racismo estrutural. Um mal doentio que talvez já tenha lhe infectado em algum momento da sua vida. Um conjunto de práticas muitas vezes formalizadas dentro da história e da sociedade, e por isso passam desapercebido como algo natural. Por exemplo, a abordagem de um policial a um negro, ou o hábito de associar uma pessoa negra a trabalhos mais simples, como o de empregada ou de peão de obras. E aí, as novelas brasileiras que o ticam, achando que o negro só pode se sair bem em determinadas profissões associadas a esportes ou a algum gênero musical. Viu como eu ou você podemos estar infectados com esse mal e nem percebemos? Mas deixa eu amenizar para o seu lado, tirando um pouco a responsabilidade de suas costas e mostrando que o problema não nasceu exatamente na nossa sociedade. O racismo, pessoal, já estava presente e alicerçado na humanidade há muito tempo. Quando, por exemplo, os gregos e os romanos tinham o hábito comum de discriminar os estrangeiros, aqueles que não fossem considerados cidadãos de Roma ou mesmo cidadãos gregos, sendo esses apelidados pejorativamente de bárbaros. Ou ainda temos o caso da triste herança deixada pelos povos medievais para nós, que insistiu tanto e com tanta força dentro da ideologia da Igreja Católica, claro, em impor um discurso de um Cristo branco, de olhos claros, rosto afilado, quase um príncipe dinamarquês, ou mesmo de anjos clarinhos, de cabelos loiros, ou ainda de uma luta sem fim entre o bem e o mal, sendo que o bem está trajado de branco e o mal revestido de preto. Isso. Sem esquecer também do estigma que o povo judeu carrega até hoje, discriminados desde a Idade Média como assassinos e maltratantes de Jesus. Tanto que nós mesmos usamos termos preconceituosos como o termo judiar, para se referir ao sinônimo de maltratar alguém. Bem, e como se não bastasse tudo isso, vale lembrar que nos tempos ditos modernos, onde os homens se gabavam de terem saído das trevas medievais, a segregação racista ainda foi mais absurda, gente, porque agora ela era uma justificativa para a escravidão. Ou seja,
o uso e a posse moral e legal de um ser humano por outro, simplesmente por causa de sua cor. Escravidão essa que oficialmente durou um pouco mais de 3 séculos, mas que oficiosamente está presente até hoje, porque se naquele tempo, logo após a lei abolicionista, os negros libertos não tiveram o mínimo amparo social da parte do governo e da elite, hoje a política de cotas como forma de superar e de reparar essa desigualdade absurda tem sido extremamente perseguida por quem? Por integrantes do governo e da própria elite. Se naquele tempo, com o fim oficial da escravidão, diversos setores da sociedade deram início a um projeto de eugenia, ou seja, de embranquecimento das sociedades e o fim gradativo de negros, esse fim tem sido ainda em escala muito mais rápida e devastadora, já que as chances de um negro ser assassinado no Brasil, por exemplo, é 3 vezes maior do que a de um branco, segundo dados do próprio IBGE. E se naquele tempo a população negra, totalmente desamparada, foi obrigada a se refugiar nos morros e construir barracos de madeira e de papelão para ter um lugar ao sol, formando assim o que conhecemos por favelas, hoje, os negros, em sua maioria, lutam insistentemente para ter um lugar digno na sociedade, o que é um direito seu, tanto quanto de qualquer branco, mas que muitos desses mesmos brancos gritam insistentemente para eles: ponham-se no seu lugar. E assim, não escutam o grito dessa mesma população negra que diz e que clama: ponham-se no meu lugar. É dessa forma que entendemos o que é racismo estrutural. Práticas tão naturais e tão absurdas que só ajudam a alicerçar o preconceito em nosso meio e em nosso cotidiano, mantendo uma espécie de sistema de relação servil, como se a pessoa negra tivesse nascido só e tão somente para ocupar o lugar de baixo. E a gente sabe que isso é idealizado muitas vezes por um monte de gente com cabeça fraca. Em um país, por exemplo, como o Brasil, onde somos todos, e eu digo todos, resultado de uma grande miscigenação, de diferentes povos, uma sociedade sim multirracial, e não adianta apagar o que não se apaga. Porque essa é a nossa herança, porque esse deve ser o nosso orgulho. Mas para ficar só por aqui mesmo, é preciso, antes de terminar, fazer 2 ressalvas importantes. Primeiro, todo passo para a cura tem seu início no reconhecimento da doença. Então, nós precisamos sim admitir que esse vírus mental existe e que podemos estar infectados por ele. E não adianta negar, porque mais bestializados do que uma pessoa racista é uma pessoa que pensa que o racismo não existe. E depois de reconhecer a doença, a prevenção ou o tratamento só pode ser possível quando houver uma reformulação de ideias para nós e para os nossos herdeiros, para que não estejamos apenas conscientes da estupidez que é o racismo, mas principalmente estejamos sensíveis a esse mal e ao quanto isso machuca pessoas, seres humanos, já que qualquer forma de racismo e de preconceito não pode ser visto como algo natural, não, mas sim como, antes de tudo, um fenômeno social e comportamental, que pode sim ser desconstruído por nós mesmos. Então, diante disso, fica a dica e fica a reflexão. Digamos não a qualquer forma de racismo e racismo estrutural. Grande abraço e até a próxima.